Olá, amigos do Portal Piauí Hoje, portal que conecta você ao mundo. Eu sou Malu Barreto e a gente está começando mais um podcast do Fale com a minha advogada, que é a doutora Amanda Leon. Seja bem-vinda, doutora Amanda. Obrigada. Um abraço a todos. Hoje recebendo aqui o doutor Vitor Bona. Muito prazer, muito obrigada pela sua colaboração. Especialista em Direito da Saúde. Tudo bom, doutor? Tudo bom, eu quero agradecer primeiramente esse convite, é sempre bom estar aqui e a gente privilegiando hoje, né, o Outubro Rosa. A gente vai trazer muito conhecimento, o que é que a lei fala, para a gente poder realmente avançar e trazer conhecimento para essa causa. Então, muito obrigado. É isso mesmo. O Fale com a minha advogada, como você já sabe, é para te informar, descomplicar, né, os seus direitos. E aí a gente está pegando o gancho aí do Outubro Rosa, que é essa campanha importantíssima que alerta sobre o câncer de mama, o diagnóstico precoce aí para as mulheres. E estamos aqui para falar do direito da saúde dessas mulheres, né? O que é que a lei diz para essas mulheres que recebem um diagnóstico de câncer de mama, doutor Vitor? Vamos lá. A gente precisa primeiro esclarecer que existe o SUS, Sistema Único de Saúde. É um sistema em que aqui no Brasil todo e qualquer cidadão, ou toda pessoa que estiver em território nacional, tem o direito de ter o seu tratamento custeado pelo Estado. Isso de acordo com a Constituição Federal. Eu acho muito interessante também falar que isso não é algo que acontece no mundo inteiro. São poucos países do mundo que fazem e que oferecem esse tratamento integral. Tá? A hashtag Viva o SUS vive. Vive. Ela é válida. Claro que a gente sabe, pode alguém falar, não, Claro, doutor, sempre mas tem a alguns gente tem, problemas. mas demora e tudo. Claro, a gente tem um país continental, é um continente o tamanho do Brasil. Claro que tem muito a melhorar, a gente sabe disso, mas ele já faz muito realmente. Quantidade de pessoas, de atendimentos, de cirurgias, de tratamentos que são feitos por pessoas, principalmente de baixa renda, que não teriam condições nenhuma de Tratamento de saúde. se não fosse pelo SUS. É impressionante esses números. E nesse campo de tratamento também engloba as mulheres e os homens. Vale dizer que também, ainda que seja pouco, há câncer de mama de homem. Exato. Só que é uma porcentagem menor. Bem pequena. Menos expressiva. Entre as mulheres é o maior índice. É o maior número de É o maior câncer, é no mais comum, é o câncer de mama. É o câncer de mama entre as mulheres, tá? E aí, quando a gente descobre o diagnóstico, o que fazer, né? Então, o SUS, tratando ainda dessa linha, a lei é muito clara e garante aos pacientes que, a partir do momento que você recebe o diagnóstico, você tem 60 dias para começar o tratamento, tá? Então, a própria lei garante esse tratamento rápido. Por quê? O quanto antes começar, já é provado cientificamente. Nós temos hoje em dia cada vez mais a medicina baseada em evidências, que é aquela medicina baseada em estudos, em realmente ensaios, protocolos, em que é testado e comprovado através de números que a eficiência ou não. Quanto mais cedo começar o tratamento. E quanto mais cedo o tratamento se inicia, maior é a chance de cura desse câncer. Então, primeiro, tratamento em 60 dias, e a lei também é muito clara na cobertura total desse tratamento. Seja eles... Que inclui cirurgias, quimioterapias. Nós que estamos falando aqui do Outubro Rosa mais especificamente, a retirada de mama, a reconstrução. A reconstrução também é importante falar sobre isso, né? Tem casos que tem que tirar a mama toda, né? Exatamente. Nós, como mulheres, a Luizinha que Marlu vai saber dizer que o seio da gente é algo que simboliza a nossa feminilidade, né? Então, assim, a mulher faz questão, sim, de ter aquele algo que foi tirado, reconstruído, né, no seu corpo. É como você disse, para a mulher não é só uma cirurgia plástica, é uma devolução de dignidade, de autoestima. A gente já viu casos, por exemplo, de mulheres que passaram por essa situação, enfrentaram um câncer de mama, tiveram, infelizmente, que fazer a retirada, que enquanto não fizeram a reconstrução, elas não tiveram coragem de se relacionar, não tiveram coragem de ir a uma praia, de usar uma roupa... no mercado de trabalho, De voltar, porque acha que todo mundo está psicológico. percebendo. Não, é o psicológico. Então, assim, não é estético. Mais do que isso, é realmente
você está trabalhando e está devolvendo a autoestima para a vida dessas Como mulheres. o nome mesmo diz, é uma cirurgia reparadora, É uma né? cirurgia reparadora. E aí, então, o SUS também garante para as mulheres que passam pela mastectomia, se eu não me engano o nome, dá também esse direito a ter a reconstrução mamária. Ele dá total cobertura, tanto da questão da reconstrução da mama, que é colocar prótese, como também da reconstrução da auréola. Sim. Porque, geralmente, quando faz a retirada, acaba se perdendo a auréola da mama nesse procedimento. Doutor Vitor, e efetivamente, a fulana descobriu o diagnóstico de câncer de mama e aí não tem plano de saúde, depois a gente vai falar sobre esse plano de saúde também. E aí qual é o meu primeiro passo? Para onde a fulana tem que ir, primeiramente? É num hospitalzinho do bairro? É no hospital grande da cidade dela? Pronto. Como é? Geralmente, quando vai depender de cidade para cidade. Mas geralmente, quando você descobre esses diagnósticos, e isso acontece também muito nas UBS, Unidades Básicas de Saúde, os chamados postinhos, e hoje em dia tem se fortalecido bastante, porque é a atenção primária, atenção quem tá básica. quem tá mais quem tá no perto, bairro, né? é quem tá mais perto da população e quem faz esse acompanhamento mais de perto. Então, assim, e eu venho falando e levantando essa bandeira há algum bom tempo. A atenção primária é algo que deve ser muito valorizada. É um modelo que, por exemplo, na Inglaterra já é muito forte e tem mostrado que isso reduz, inclusive, custos ao poder público. Principalmente a gente que custeia. É porque o postinho ali, ele tem aquela perspectiva de prevenção, né? Prevenção. Só que durante muito tempo acabou sendo as UBS subutilizadas. Então, hoje em dia, com se equipando melhor e os profissionais se tratando melhor, esse rastreio, digamos assim, não só do câncer, que é o foco aqui da nossa conversa, mas para esse rastreio, também de outras doenças, como controle de diabetes, como hipertensão, todas essas doenças que, se controlada, evita que vá sobrecarregar o SUS. No momento que você é diagnosticado, e acontece muito, e tem acontecido bastante nas UBSs, na atenção primária, você é direcionado, sim, aí a depender da cidade, ou para um hospital maior, qual é o hospital referência de tratamento na sua cidade, tá? Então, quando você chega nesse... Aqui nós temos alguns, mas o maior é o São Marcos. Ele é Referência no tratamento oncológico. Que é o que a gente chama de um CACOM, que é um Centro de Tratamento Oncológico de Alta Complexidade, tá? Então, aqui em Teresina, geralmente você vai ser... conduzido para ele, ou se não, você vai ser conduzida a clínicas particulares que têm essa parceria público-privada com o SUS, né, com o Estado, para você fazer esse tratamento. Então, nesse primeiro momento, e o que a gente tem acompanhado também, é que os profissionais, eles têm sido bem acolhedores ao dar informações do que fazer. Já é bem direcionado. Então, você recebe o diagnóstico, porque você, com certeza, tem aquele baque, né? A gente tem muito medo de receber um diagnóstico desse. E aí, então, também tem essa preocupação aí, esse tato, e de direcionar, informar essa paciente. Informar. Então, está sendo sim informado. Tá? Então, você vai receber essa informação e você vai ter que ir o quanto antes para poder dar entrada e começar o seu tratamento. E é nesse hospital que leva aquela papelada todinho, o você exame. leva toda a papelada, todos os exames. A partir dali é o que vai ser decidido qual é a melhor linha de tratamento que você vai usar para poder combater o É porque na UBS não tem oncologista, né? O oncologista vai dar esse direcionamento de tratamento já nesses hospitais especializados. Exatamente. Porque o que acontece? Geralmente, quando você é diagnosticado com CA, é porque você perdeu muito peso, ou você tá com falta de apetite, ou os seus exames de sangue, que geralmente são os exames que são pedidos, né, na atenção primária, exame de sangue, urina, dão alguma alteração. Bem, exatamente. E aí, no próprio posto de saúde ainda são pedidos novos exames para poder comprovar alguma suspeita. Em se comprovando, aí faz esse direcionamento para um especialista, um oncologista, que aí sim, ele vai poder dizer qual é a melhor forma de tratamento, como começar, se é uma radioterapia, se é uma quimioterapia, se é uma associação de medicação via oral com algum desses outros procedimentos, qual é a melhor linha de atuação para aquele tipo de CA. Porque, a depender de uma mutação genética, um tratamento para o paciente A não
não é o mesmo tratamento pro Até paciente também B. o nível da doença, né? Se tá em estágio inicial, tá? Se tá Tem... em metástase mais evoluído, ou se tá bem no iniciozinho, entendeu? Então, assim, principalmente no Outubro Rosa, não deixem mulheres de fazer a prevenção, né? De fazer Que o é a autoexame. mamografia, o autoexame. Minha mamografia esse ano, visitou. Ainda não. Mamografia, o autoexame, porque diversas vezes você mesmo, enquanto É. mulher, tomando um banho, pode fazer o Percebe. autoexame, percebeu alguma coisa diferente, não precisa esperar para fazer o exame de rotina. Ah, faço só nas férias, no meio do ano. Ah, faço só no final do ano. Não, percebeu alguma coisa, um busca carocinho, um alguma coisa, já vai fazer um atendimento. Pode não ser nada, mas pode ser algo sério. Então, quanto antes você souber ou descartar que não é nada, melhor. Então, assim, a gente falou aqui da parte do SUS, né? E aí, como é que funciona com os planos de saúde? Eu tenho um plano de saúde e recebi o diagnóstico que Deus me livre. Aí, como é que eu faço? Pronto. Vou no oncologista, né? Eu saí do oncologista já com tratamento. Pronto, plano de saúde, ele tem o dever, nós temos a lei 9656, tá? Também tem esse negócio dos 60 dias? Diagnóstico Não com tem uma tratamento? lei específica, né? Para o plano de para saúde o não plano tem. de saúde. Mas em tese a gente entende que tem que ser mais rápido porque é Quanto particular, antes né? começar- Não, mas é porque é particular, então tem menos Uhum. entraves ou um volume mais controlável, digamos assim, de pacientes e de clientes. Então não tem assim um período máximo, uma lei que especifique, mas o quanto antes você começar melhor. Recebeu? A mesma coisa. Vai no oncologista e ele já vai te prescrever. A depender do plano de saúde que você tiver, aí você vai ver quais são as redes credenciadas, qual é o tratamento. E é muito interessante, Malu, falar que o plano de saúde ele é obrigado a fornecer a medicação também. No caso, Assim, o SUS, né? O SUS também é assim obrigado. como o SUS. Assim como o SUS. Mas Até é porque é a diferente. medicação é o tratamento, faz parte do Mas é porque é tratamento. diferente. Quando eu falo em medicação, inclusive aquelas medicações em pílulas, em cápsulas, que a gente chama de medicação tomada em casa, em que você faz aquela complementação. Que, por exemplo, para outros medicamentos, para outras doenças, o plano não precisa dar. não teria essa Mas no caso do obrigatoriedade. câncer tem. Mas a do câncer, sim. Ainda que seja cápsula, seja tudo, ele tem que fazer a cobertura total. Isso é muito importante porque medicamentos para tratar câncer são muito caros. Então, uma caixa, aqui em meu rádio, é feita em clínicas especializadas. Então, você vai lá e faz. Toda a medicação e tudo é feito lá. Só que, complementando esse tratamento, tem essas cápsulas ou esses remédios, esses comprimidos, tá? E eles são muito caros. Para vocês terem noção, tem medicamentos que custam uma casa 12, 15. Eu peguei uma paciente esses dias atrás que era R$ 33.500 uma caixa. Ela precisava usar 2 por mês, 2 caixas por mês. Mais de 60 mil. Mais de 60 mil, 66 mil, né? Só de medicação. Então, eu sempre deixo muito claro que os planos de saúde, eles também são obrigados a fazer essa cobertura total do tratamento contra o câncer. Doutor Vitor, e assim, quais são os casos mais comuns que você recebe? Porque assim, a gente entende que procura-se o advogado quando existe uma negativa. Então, o que acontece mais assim para os seus clientes? Qual é os casos mais comuns? Olha, as negativas mais comuns são de medicamentos. Sejam elas no plano de saúde ou sejam elas no SUS. Do SUS, e aí tem um pouquinho de diferença aqui. As do plano de saúde, a gente recebe muita negativa, quase sempre de tudo, mesmo estando dentro do rol da ANS. Existe um rol chamado rol da ANS que estipula quais são os tratamentos mínimos a serem oferecidos que são inquestionáveis. Tem até um bololô, né, que aconteceu esses dias aí nesse hall. Aumentaram-se os requisitos para conseguir tratamentos ou medicamentos que estejam fora desse rol. Mas quando se trata de plano de saúde, o principal desafio é esse. Por quê? Porque, como eu disse, são medicamentos ou tratamentos muito caros. E aí, a tendência a negar é muito grande. Por quê? Se eu nego 10 e só 1 ou 2 vão procurar um advogado, procurar uma assistência jurídica,
eu economizei 8 tratamentos caríssimos que eu teria que fornecer. Então, com o plano de saúde, isso acontece bastante, mesmo estando no rol, mesmo a lei estando O toda... processo na justiça, ele é demorado, assim, porque a gente sabe que um tratamento, temos urgências, né? Quando a gente trata de saúde, nós temos urgências. E aí, eu não estou recebendo a medicação, busquei aqui o doutor Vitor Bono, o que acontece? A partir daí, sentei lá no seu Pronto. escritório, quero saber o que eu vou fazer Primeiro agora, a gente demorado? pede... Não, primeiro a gente pede toda a documentação, todo o relatório médico. A gente verifica em face de quem nós vamos pedir esse tratamento, esse medicamento, porque se for em face do SUS, a gente tem determinados requisitos. Se for em face do plano de saúde, muda-se completamente. Depois a gente entra com a ação e pede o que nós chamamos de liminar. O que é essa liminar? A gente pede para o juiz antecipar a decisão, o fornecimento, por exemplo, desse medicamento, que seria só lá no final do processo, na sentença, logo no início. Por quê? Justamente pelo que você falou. Pela urgência e pelo perigo da pessoa não receber esse tratamento. Principalmente quando a gente está tratando de pacientes oncológicos, literalmente, se não receber esse tratamento, pode levar ao falecimento, ao óbito desse paciente. Então, a gente entra com a ação e aí pede essa liminar, que é analisada com Já aconteceu isso? rapidez. E o paciente chegar a Infelizmente, falecer antes de receber a medicação? infelizmente já acontece. Já aconteceu 2 vezes comigo, na verdade. São pacientes que já estão bem avançados e que não conseguiram esperar a medicação. E aí, quando veio, já veio tarde. Sabe que na semana passada a gente falou também sobre esses direitos das pessoas com câncer de mama na questão previdenciária, né? A gente recebeu aqui a doutora Carolina. E aí ela também Uma grande amiga. chegou a falar sobre isso, né? Que já teve benefícios que a pessoa faleceu e não chegou Exatamente. a receber. Me diz uma coisa, existe algum dano moral, algum dano que a família recebe quando tem situações assim ou não? Sim, o processo ele continua, né? Ele continua. Existe. Mas aí eu não quero mais a medicação. Você não quer mais a precisa medicação. E aí, o que acontece? E aí você pede uma indenização, realmente, como você disse, pela demora ou pela falha. Porque, na verdade, na inicial, a gente já pede essa indenização. Por quê? Porque a gente entende que é uma negativa indevida, mas a gente prova que é uma negativa indevida, entendeu? Principalmente quando a gente trata de plano de saúde. Então, quando acontece essa demora, a gente só reforça e pede para que o processo continue e, ao final, tenha um reconhecimento de que houve, de fato, né? Houve o falecimento por uma demora, uma não prestação a tempo de medicação. Que eu acho que não chega nem a ser um dano moral, mas um dano existencial, porque no direito existe essa diferença, né? Eu não sei se eu estou falando certo. É porque aí a gente já entra numa parte muito técnica, mas na maioria dos... É uma indenização. É uma indenização, exato, porque aí a gente acaba entrando numa não parte passa muito, batido, muito fica técnica, entendeu? Então, para o paciente, o que interessa é a gente ver o que ele vai ter de vantagem nisso, né? O recebimento do medicamento, uma eventual indenização. E vou dizer para vocês, a indenização é o de menos. Se qualquer paciente que sentar na minha mesa e falasse assim, você não vai receber indenização, você não vai receber nada, mas amanhã você vai ter o tratamento na sua mão, doutor, com certeza ele olharia para mim e dizer, doutor, beijo, tchau, vou receber, eu não quero nem papo com o senhor. Amanhã eu trago sua galinha. E eu sou o primeiro, nós enquanto advogados, e principalmente eu tenho trabalhado bastante e me especializado muito nesse nicho de fornecimento de tratamento e medicamento para pacientes oncológicos, o que a gente quer é o tratamento. Vocês não têm noção, vocês não imaginam a felicidade de um paciente quando ele tem acesso a um medicamento que talvez... E vários clientes já chegaram e falaram, doutor, me disseram que o medicamento é tantos mil reais a caixa. Doutor, eu vou morrer mesmo, porque eu não tenho condição não. Eu ganho um salário mínimo do BPC, já consegui o BPC, só ganho esse um salário mínimo, né, que é do previdenciário. Como é que eu vou comprar uma caixa de 15 mil reais, doutor? Tô aceitando que eu vou morrer. Então, quando a gente consegue esse medicamento, e por diversas vezes, gente, é muito bom, é muito gratificante. E aí entra na questão do propósito do trabalho, quando consegue se curar, né, fazer a remissão total. Teve algum caso assim que te marcou em especial? Eu sei que você não pode citar nomes nem nada, mas teve história... um caso do interior. Nossa, esse caso para mim foi marcante. Por quê? Foi um caso que já chegou no nosso escritório em metástase. O que é metástase? Já está ali bem avançado.
para outros ela não órgãos. tinha cura. A paciente, ela não tinha cura. Ela sabia, a família sabia, e ela precisava de um medicamento que poderia dar uma sobrevida para ela. Ou seja, uma sobrevida ali de em torno de 6 a 10 meses. E ela teve uma sobrevida de 2 anos. Ou seja, ela viveu Mais do que 3 vezes esperava. mais do que a medicina, do que o médico orientou ou deu de prognóstico para ela por causa de uma medicação. Claro que a gente não pôde salvar a vida dela, porque, enfim, Sim. mas ter essa oportunidade de ter dado mais tempo de vida Com com a os família, familiares, com amigos. de uma forma um pouco mais saudável, com qualidade, qualidade né? de vida, porque essa paciente especificamente, ela foi ativa até o último dia. Então, claro que dentro Era das suas, jovem? ela já tinha seus 67 anos. Então, assim, para nossa realidade, ainda é Sim, jovem. sim. Tanto hoje a gente vive até os 80, 85, a média dos próximos 20 anos é que a gente vai até os 100 com essa qualidade de vida. Então, considerado para os novos parâmetros, era sim E jovem. dentro do quadro dela é importante, porque quando você tem poucos meses de vida, né? Mas você tem uma medicação, alguma coisa que lhe garanta que você vai viver melhor esses últimos E ela dias, né? viveu com muita Não. qualidade, por quê? Porque como era algo que a família sabia, então a família derramou muito amor nela, sabe? Então ela teve um momento, uma passagem nos últimos dias, e isso a filha me falou, com uma serenidade maior, ou seja, ela aceitou que era uma coisa que era irreversível, só algo divino realmente mudaria, mas foi algo que foi mais leve. E é isso, e a minha própria medicina, o próprio a própria promessa de Hipócrates, né, quando você se torna médico, é que quando você não puder curar, você possa aliviar. Então, a gente fica... Isso me marcou muito, porque foi muito bonito ver a família unida e trazer essa Para trazer possibilidade. esse final digno, né? Digno, De amor digno, e de digno. afeto. Então, isso me marcou muito. História muito boa. Muito, muito, doutor muito, Vitor. muito. Viu? Fora, e só para finalizar... Eu sempre penso assim, a minha avó faleceu de câncer, né? Então, esse final, ele Não, é fantástico. já tinha esse diagnóstico de não ter o que fazer, e o final foi assim, a família dando esse suporte, né? Não, é Esse muito amor. lindo. Então, assim, fica até uma observação, um alerta. Então, mesmo que você receba algum diagnóstico não tão legal ou em fase de metástase, ainda assim, procura Sim. uma sobrevida, uma qualidade de vida para passar os seus últimos dias doente querido. Isso não muda só o próprio paciente, muda todos ao seu redor. E nossa, dia e me mandaram a família me mandou uma foto dela poucos dias antes, ela sorrindo e os netos estavam perto. Gente, a gente acaba criando esse laço com a família mesmo. Não tem como, né? Não A gente tem. não se afetar com histórias Não tem. como essa. É isso, gente. A gente está aqui com um podcast, Fale com a minha advogada, que é a doutora Amanda Leon, Descomplicando Direito, recebendo aqui o doutor Vitor Bona, uma conversa muito boa, mas ali o Pedro já me sinalizou que a gente já ultrapassou o nosso... Tudo que é bom passar rápido. Ele passou muito rápido, que a gente podia falar muito mais. E é isso, eu vou me despedir, quero agradecer a Amanda, muito obrigada. Eu que agradeço a todos. Curtam, compartilhem, busquem os seus direitos, busquem aqui o doutor Vitor numa negativa do plano, numa negativa lá do SUS. Faça valer os seus direitos. Eu vou aqui pedir agora, antes da gente encerrar, doutor Vitor, deixar uma mensagem para essas pessoas que estão passando por algum problema de saúde e problemas também com o plano de saúde, com o Sistema Único de Saúde, enfim, dentro aí da sua história. Ele vai deixar o Instagram dele, eu queria também que você deixasse uma mensagem aqui para todo mundo que está assistindo a gente, que acompanha o Portal Piauí hoje. E é isso, eu já vou até me despedindo e vou deixar aqui para o doutor Vitor finalizar esse podcast. Até a próxima. Pronto, perfeito. Eu quero agradecer primeiramente o convite. Sigam minhas redes sociais, @VictorBonaADV. Todo dia eu posto conteúdo voltado para o direito médico e da saúde. Então me segue, tem alguma dúvida, manda também mensagem lá. E o que eu deixo para você que está nos vendo ou nos ouvindo, se você recebeu alguma negativa, seja do SUS, seja do plano de saúde, se você é paciente oncológico, não aceite essa negativa. Sempre procure uma ajuda especializada, porque diversas vezes a gente consegue reverter e ter acesso ao que é seu por direito. E acesso à saúde não é favor, é direito. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigada, Amanda. Tchau, gente. Até a próxima.